Quem diria que os planos de Deus para a minha vida eram de me tirar da igreja evangélica o quanto antes? Primeiro, antes de mais nada, eu não vou vir aqui ficar falando mal de evangelho. Apesar de eu achar extremamente fácil, muito fácil, repito, mas muito fácil criticar a religião de vocês. Mas eu não vou criticar a religião alheia porque criticar a religião dos outros é coisa de evangélico. Mas porque eu deixei simplesmente 20 anos de renúncia, de batalhas espirituais, de muitos conflitos. Como que eu deixei a minha comunidade, como que eu deixei a minha aldeia pra trás? Porque eu era evangélico, eu era um evangélico muito assíduo. Só que aí, rapaziada, eu comecei a ver muito de perto a igreja se alinhando ao discurso bolsonarista. Pra mim fazia zero sentido. Eu falava, mano, isso aqui não conversa com o que eu acredito que seja a filosofia de uma igreja. Inclusive, eu falava até em Xeramanaias. Eu meio que fui coagido a falar Xeramanaias uma sexta-feira à noite, que o pastor reuniu um monte de gente na igreja lá, e ele queria que todo mundo saísse de lá falando em línguas, e só eu não tinha falado ainda. E o pastor aqui, ó, na minha orelha falando, já tá aí, o dom já tá aí com você. E todo mundo já tinha falado, e eu, meu Deus do céu, se eu não falar em línguas agora, vão achar que eu sou um homem de pouca fé, vão achar que eu tô no erro, vão achar que eu não sou digno, ou sei lá o quê. Aí eu comecei com Xerazade, Xeramanaias, Xerabaraqueias e Baramané, buscando alguma coisa que nunca vinha, tá ligado? Não me trouxe um golinho de vitalidade, não contribuiu em nada com a minha vida espiritual. E eu pensava comigo, se a liberdade veio pra libertar e iluminar, por que eu tô me sentindo cada vez mais amordaçado aqui dentro? Porque conforme o discurso bolsonarista ia se alinhando com a igreja, eu ia perdendo meus espaços de fala. E eu tinha amizades muito sólidas dentro da igreja, pessoas com quem eu podia contar de verdade. Mas quando eu pensava para além da comunidade, quando eu pensava no meu lado espiritual, eu tava me alimentando de migalhas, tá ligado? Eu tinha atingido um teto dentro da igreja que eu não consegui ultrapassar espiritualmente falando. E tipo assim, entre meus amigos, os jovens da igreja, a gente falava muito sobre filme, série, livro, era muito comum a gente separar um tempo pra falar sobre isso. Aí eu lembro perfeitamente que eu tinha assistido o filme Que Horas Ela Volta, e a minha mãe ela é doméstica, então esse filme me fez chorar muito. Eu chorei todos os caralhos A4, A8, A16, A32. E rapaziada, eu cheguei seco, salivando de vontade de falar desse filme, só que as pessoas lá conseguiram meio que converter o que seria uma indicação de filme, uma baita de uma discussão política. O que nem é muito difícil, né? Porque tudo é um ato político. E nisso, como só eu tinha essa inclinação à esquerda, mesmo sem ter as minhas bases políticas firmadas, o que só veio muito depois, constantemente eu era colocado contra a parede. Nesse dia que eu fui esculhambado politicamente, foi um dia que eu fui na reunião de jovens me sentindo muito vazio e saí de lá me sentindo oco. E foi nesse dia que eu deixei uma das pessoas mais feias que eu já conheci mexer com a minha autoestima. E eu não consigo entender como que eu deixei um cara tão feio e tão ridículo mexer com a minha autoestima daquele jeito. Parecia que eu era o símbolo máximo de tudo aquilo que eles repudiavam, e como eu tava acessível, eu acabava sendo o alvo primário dessas pessoas e desse discurso dessas pessoas.